vem uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Senhor, nós te louvamos pela Tua presença nessa noite, pela Tua palavra, por tudo, Deus, que o Senhor já fez aqui neste culto, através das orações, através dos louvores. E eu agora te entrego, Senhor, esta mensagem, para que o Senhor venha falar aquilo que esse coração ainda precisa ouvir. E enquanto eu estiver ministrando, cura, liberta, restaura, revela, responde, confirma, transforma e libera os Teus maiores milagres. Amém. E graças a Deus. Possa sentar, igreja. Dá uma salva de palmas que é para Jesus. Jesus, ele contava muitas parábolas. E o que é uma parábola? A parábola é uma forma de ensinar através de comparações, comparando histórias comuns, histórias da vida real, com realidades espirituais. Então Jesus vai contar aqui uma história. Ele vai contar a história de uma mulher viúva. E essa mulher estava em dificuldades com um adversário. Ela tinha um problema com alguém. E essa situação era tão difícil que precisou levar até a justiça, até ao juiz da sua cidade. Porém, essa senhora, ela teve outros problemas. Além desse adversário, ela vai ter outras situações para resolver com o juiz agora, porque o juiz dessa cidade, aqui diz que ele era um homem iníquo, ele era um homem mau, um homem perverso, um homem maligno, que não temia a Deus e nem temia ninguém. Então aquele juiz não tinha que dar satisfação a ninguém. Ele agia por conta própria, ele mesmo decidia de acordo com a sua própria vontade. Então a senhora teve que ir até esse juiz. Porém, a situação dela não para por aqui, o problema dela, porque além do juiz ser maligno, ele tinha tomado uma decisão de não atender aquela senhora. Aqui diz na história que por algum tempo ele não quis atendê-la. Ele não deu a ela a chance de ter a sua causa sendo julgada. Ele dizia: não quero saber dessa mulher. Mas essa mulher, ela venceu, ela conquistou a justiça, porque ela tinha muitas qualidades. E a principal delas é que ela não desistia da sua causa, ela não desistia daquilo que lhe era o seu direito. E a Bíblia fala que ela vai estar insistindo com aquele juiz, ela vai estar clamando diante dele: faz-me justiça pela minha causa, eu preciso ser julgada e que a minha causa seja liberada, porque esse adversário me faz uma injustiça. Então julgue-me e faz justiça em meu favor. E ela vai clamar assim durante vários dias e várias vezes, ao ponto do juiz se incomodar, ao ponto de fazer o juiz ficar perturbado. E ele vai dizer então: irei fazer justiça por esta senhora, eu irei julgar a causa dela, ainda que eu não temo a Deus, que eu não temo os homens, eu vou fazer justiça para que essa senhora não volte mais aqui e me perturbe mais do que eu já estou perturbado com a presença dela e com os pedidos insistentes dessa mulher que não desiste. E a Bíblia então nesse momento
para com a história. Veja aqui o versículo 6. Jesus para com a história e vem aplicar agora a lição que ele quer nos ensinar. Ouvir o que diz o injusto juiz. E o que o injusto juiz ele vai dizer? É o que está no versículo 5. Vou fazer justiça para que ela não volte e me importune muito, para que ela não volte aqui para me perturbar ainda mais. Em outras palavras, eu vou fazer a justiça porque essa senhora não desistiu. E Jesus chama a nossa atenção, preste atenção no que esse homem diz. E aí no versículo 7, Jesus nos faz uma pergunta reflexiva: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então Jesus está fazendo aqui uma comparação, está nos chamando a pensar no juiz injusto que se move por uma mulher porque ela não desiste, e a pensar em Deus que é justo, em Deus que é bom, em Deus que nos ama e que é cheio das misericórdias. E aí a pergunta é a seguinte: se o homem maligno, perverso, se move porque uma mulher não desiste, quanto mais Deus que é bom, muito mais Deus estará pronto a se mover e fazer justiça aos seus escolhidos, que não desistem de orar, de clamar, de buscar, de chamar a sua presença e de clamar pela justiça que vem dos céus. Eu quero perguntar para você nessa noite, e responda para você mesmo: existe alguma coisa na tua vida, alguma situação em que você precisa da justiça de Deus? Existe algo que você necessita que o Senhor te dê uma causa ganha? Que Deus venha intervir na sua situação contra um adversário? Se a tua resposta for sim, então eu quero te dar uma boa notícia: a tua causa já é ganha. Glória a Deus. Porque você não está diante de um juiz maligno que vai pensar se resolve ou não o seu problema. Você está diante de um Deus todo-poderoso, ou seja, que pode resolver tudo, e de um Deus que antes de ser poderoso, Ele te ama e quer ver o teu bem, como Ele diz na sua palavra, Jeremias capítulo 11, versículo 29, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Aleluia, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança e o fim que desejais. Aleluia. Saiba que Deus pensa bem ao teu respeito. Saiba que os propósitos de Deus na sua vida são excelentes, e que se você tem bons planos, os planos de Deus são maiores do que os teus. Amém? Mas vamos aprender aqui com a história, com a parábola, que tem muito para nos ensinar. Primeiramente, aquela mulher, ela era uma mulher em uma sociedade onde as mulheres não tinham voz, elas não tinham valor, elas não eram respeitadas, elas não tinham direitos. Então só que ela já entra na situação para perder, só por ser mulher em uma sociedade onde as mulheres não eram valorizadas. Mas ela era viúva também, então ela já tinha uma outra negativa. Por ser viúva, não tinha um marido para estar junto dela. Eu também não vejo aqui a figura de um filho. Então ela não tinha um homem para poder falar por ela, para protegê-la, para estar junto dela naquela situação. Mas ela tinha uma outra condição negativa: ela não tinha advogado. É por isso que ela vai pessoalmente ao juiz. Ela não tinha alguém que conhecesse as leis, alguém que pudesse falar para ela em nome da lei diante do juiz, mostrar que ela tinha direitos. Ela não tinha nada disso. Então a mulher, olhando as suas condições, ela podia ter desistido e pensar: eu sou mulher, eu não tenho voz nessa sociedade, eu sou uma viúva, não tenho um filho comigo, não tenho um homem para falar por mim, quem vai me atender? Eu também não tenho condições para ter um advogado, quem vai pleitear a minha causa diante da lei? Mas diante disso tudo, apesar disso
tudo, ela não desiste. Glória a Deus. O que eu quero dizer para você, não olhe para as circunstâncias contrárias. Não coloque os olhos nas impossibilidades, nas dificuldades, nas suas fraquezas, no seu não poder, nas suas condições pequenas, nas suas limitações. Não fique olhando isso. Mas olhe, a situação é causa justa que você tem, então não desista. Porque se você ficar olhando as dificuldades ao redor, você não ora, você não jejua, você não busca, você não vai à luta por aquilo que é teu. E tem tanta gente, irmãos, desistindo, porque fica olhando os empecilhos, fica olhando as dificuldades. Ah, eu não tenho alguém por mim. Ah, não tenho alguém para falar por mim. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho nome. Eu não tenho condições. Eu não tenho força. Você pode não ter nada disso, mas se você tem fé, agora eu estou falando do justo juiz, se você tem fé, meu irmão, é só colocar a tua fé em prática. Porque apesar de tudo, Deus é Deus. E Ele é poderoso suficientemente, além do que você precisa, para fazer além do que você está pedindo, do que você está pensando. Diga glória para Ele. Não olhe para as impossibilidades. Essa mulher, ela tinha uma causa, uma situação que para o juiz não tinha valor algum. É por isso que ele não quis atendê-la. Ele não estava nem aí para o problema dela, porque era o problema dela, não era o problema dele. Mas era importante para ela. Então ela não abre mão daquilo que era importante para ela. Apesar de que para o juiz não tinha valor algum. O que é importante para você? Tua família, teu casamento, tua saúde, teus projetos, teu filho. É importante para você? Então vai à luta. Vai conquistar. Vai pelejar por isso. Não fica olhando se é importante para o A ou para o B, para o familiar, para o amigo, não. Porque se é importante para você, já é suficiente para você não desistir de buscar isso. Tem muita coisa que é importante para mim, que é importante para você, mas não é importante para alguém da nossa família, para um amigo, para um conhecido. E às vezes a gente desanima, porque alguém vai dizer para você: ah, não vale a pena. Você está lutando por fulano, por fulana, não vale a pena. Ah, você está querendo tal coisa. Ah, mas nunca vai acontecer. Ah, isso é bobagem. Você está sonhando alto demais. Você está querendo muito. Por que você está buscando isso? Meu irmão, não fique ligado na opinião de ninguém. A questão é a seguinte: é certo, é justo, é importante para você? Então basta. Busque por isso. Não abra mão disso. Mesmo que o mundo inteiro diga que não vale a pena, se vale a pena para você, então vale a pena para Deus. Busque isso em nome de Jesus. Amém? Para de ficar dando ouvido à opinião dos outros, irmão. Porque se você ficar vivendo de opiniões contrárias, dá ouvido à opinião boa. Porque você fica ouvindo opiniões contrárias, você não faz nada. Você não vive. Você não busca. E se não busca, não recebe. Então aquela mulher valorizou o que realmente tinha valor para ela, independentemente da opinião do juiz. E aí, ela vai ser perseverante. O tema dessa parábola está no versículo 1. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. A mulher, ela foi insistente, perseverante. Ela não desiste de buscar a justiça diante de um juiz iníquo. E eu e você, porque é aqui que Jesus chama a nossa maior atenção dentro da parábola. E eu e você, cremos que o nosso Deus é justo? Cremos que o nosso Deus nos ama? Cremos que o nosso Deus nos escolheu para ser mais do que vencedores? Então cremos, devemos crer que esse Deus nos fará justiça. Mas só se nós clamarmos a Ele de dia e de noite. O segredo da vitória está no versículo 1. Está no dever de orar sempre e nunca desfalecer. O segredo do milagre, irmãos, é não desistir. Como foi o testemunho aqui do nosso irmão. Quanto tempo esperando, quanto tempo buscando.
Se ele tivesse desistido, isso não é para mim. Quando eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, eu busquei, eu orei, eu fiz campanha, e eu não recebi. E na minha mente veio, isso não é para mim. Mas depois de uma semana pensando isso, Jesus mostrou, é para você, e me deu. Quando eu estava tentando tirar a carteira de motorista, eu fui uma vez, não deu. Eu fui a segunda vez, não deu. E aí antes de ir a terceira eu falei, eu vou a última vez, porque se eu não conseguir dessa vez, é porque não é para mim. Eu fui a terceira vez e consegui. E aí Jesus mostrou, é para você. Glória a Deus. Se eu tivesse desistido, eu não estaria hoje aqui, batizado com o Espírito Santo. Eu não estaria com a carteira e com tantas outras bênçãos que no percurso parecia que não valia a pena, parecia que não era para mim. Mas Deus deu graça, eu insisti, o irmão aqui insistiu. Eu sei que tem muita gente aqui vivendo bênçãos porque não desistiram na jornada de buscar. Então nunca desista de orar, irmãos. Você pode às vezes orar um longo tempo sem ter sinal, sem ter resposta, mas não quer dizer que não seja de Deus para você. É só insistir, é só perseverar e nunca pare de orar. Aleluia, Jesus. Só pare em duas situações. Só pare de orar por um propósito em duas situações. Situação número 1. Só pare de orar naquele propósito depois que você receber a bênção. Aí você vai parar de orar naquele propósito. Não é parar de orar de tudo, não. Pare de orar naquele propósito, que agora é a hora de você só louvar e agradecer. E a situação número 2, que é mais importante do que a primeira. Só pare se Deus disser para você, parou, eu não vou te responder sobre isso. Isso não é o que eu tenho para a tua vida. Então você não ora mais. Fora isso, meu irmão, vai perseverando, porque tem gente que vai orar uma semana, vai viver um milagre. Tem outros que vão orar 1 ano, 10 anos, e vai viver um milagre só depois disso. Mas o segredo da vitória é orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil perseverar em oração, ainda mais quando a necessidade nos aperta. Quando é uma dor, é um problema financeiro, é uma adversidade, é uma situação que exige uma urgência, precisamos que seja urgente. Não é fácil perseverar orando sem ver resultados. Mas é aí que entra a nossa fé. Porque a fé verdadeira, ela não se move por resultados, ela se move por convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento. É um firme fundamento, é uma certeza absoluta, é a prova das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Então a verdadeira fé, ela não é sustentada por aquilo que está acontecendo, mas ela é sustentada pela convicção de que Deus é fiel, de que a palavra de Deus funciona, e de que se Deus não disse que não, eu posso perseverar orando. Por que eu preciso perseverar? Porque no caminho do milagre existem demônios que podem estar lutando contra a minha bênção. Aí eu não posso desistir, porque a oração é arma de guerra contra os espíritos de impedimento. Tem gente aqui que ainda não viveu o milagre, porque demônios estão segurando o seu milagre no mundo espiritual. Mas se você perseverar, esses demônios vão ter que soltar em nome de Jesus. O profeta Daniel, ele orou 3 semanas inteiras por uma resposta de Deus. Ele orou, ele jejuou, ele buscou, mas a resposta não vinha. Até que depois do 21º dia o anjo veio a ele e disse: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você começou a entender e a clamar, veio a ordem, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas por que o anjo só chega depois desses 21 dias? O anjo explica: mas eu tive batalha, eu tive guerra nos céus. Havia poderes das trevas lutando, Daniel, para que a bênção não viesse a você. Mas eu estive lá guerreando. Agora tem um outro guerreando lá. Veio Gabriel. Agora veio Miguel e ficou guerreando para o Gabriel descer com a resposta que Daniel precisava. Então houve guerra espiritual. É por isso que a gente não pode desistir, porque tem batalhas espirituais acontecendo contra as nossas bênçãos, contra os nossos milagres.
É por isso que quando você vai orar, você sente esse peso, você sente esse cansaço. Vem pensamentos de desânimo na sua mente. Isso tudo é sinal de batalha espiritual contra o seu milagre. Mas não desista, persevere em oração, porque essa cadeia será quebrada em nome de Jesus. Porque nós precisamos perseverar em oração, porque muitas vezes não é questão de batalha espiritual, é questão nossa, que precisamos ser preparados para viver a bênção. Aleluia! E enquanto nós perseveramos em oração, Deus está nos moldando. Deus está nos dando maturidade, estrutura emocional, ampliando a nossa visão, nos dando capacidade de aguentar o tamanho da bênção. Quantas bênçãos, irmãos, que se Deus colocar nas nossas mãos agora, daqui a pouco a gente já deixou cair no chão. Mas então Deus, que nos ama, Ele permite o tempo da espera. E nesse tempo da espera, enquanto oramos, Ele vai nos capacitando, para que quando chegar a hora certa, possamos desfrutar do milagre na sua plenitude. Então tenha paciência na presença do Senhor e persevera em oração para vencer as batalhas espirituais e para ser preparado para viver o tempo de milagres. Amém? Fica de pé, por favor. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Sim ou não? Quem crê que Deus vai fazer justiça? Amém! Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, é uma pergunta de Jesus, porventura achará fé na terra? Essa é uma pergunta que envolve duas situações. Uma futura, quando Jesus voltar, a situação do mundo vai estar tão crítica que a pergunta é a seguinte: será que vai ter alguém ainda com fé nessa terra? Porque a Bíblia diz que na medida que o pecado multiplica e que os dias finais vão chegando, a fé de muitos vai se esfriar. Aí vem essa pergunta: será que vai encontrar alguém com fé na terra quando Jesus voltar? Primeira situação envolve o futuro, mas tem uma outra situação que envolve o presente agora. Quando o Senhor vier para te abençoar, para te liberar o seu milagre, será que Ele vai encontrar fé em você para receber? Será que Ele vai encontrar fé em você? Em você orando, em você adorando, em você louvando? Será que Ele vai encontrar você como um Daniel em oração, cheio de fé ali, perseverante, preparado para viver a resposta dele? Tomara que o Senhor nos encontre em fé. Quando Ele vier nos visitar com o seu milagre, tomara que Ele ache você com coração receptivo para desfrutar o que Ele está preparando para você no silêncio. Oh, Jesus é tão bom, irmão. Jesus é tão maravilhoso que Ele vai trabalhar no silêncio. Glória a Deus. E Ele trabalha no silêncio, vai projetando algo grandioso para você. Você não está vendo, eu não estou vendo, e Ele não está falando. Aleluia, mas Ele está trabalhando. Glória a Deus. E na hora que Ele falar, com certeza, para te entregar, vai ser perfeito. Levante a sua mão para mim e diga assim: eu creio que vai ser perfeito. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Então eu vou esperar em oração, com meu coração cheio de fé. Eu não vou queimar as etapas, quebrar os processos, mas eu vou permanecer até o momento necessário, em oração, com paciência, porque a palavra de Deus diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém, glória a Deus. Pode aplaudir a Deus. Eu quero perguntar, antes da gente orar aqui, quem quer aceitar Jesus nessa noite?